E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje ele é muito mais focado em uma conduta a ser adotada no momento do desastre, no momento da tragédia. Filha, muito provavelmente na vida irão acontecer alguns momentos em que aparentemente tudo se destruiu e tudo virou uma tragédia e tudo virou um caos. E talvez uma das principais habilidades que uma pessoa pode construir é a resiliência e a tranquilidade de operar com relativa tranquilidade dentro de uma situação de caos. No meio do caos, 95% das pessoas perdem a racionalidade e se tornam extremamente assustadas e tomam decisões impulsivas, tomam decisões em si muitas vezes erradas. Então o que você tem que fazer é tomar decisões corretas a partir da razão e a partir da lógica e durante o caos se manter calma e tranquila para poder operar com eficiência. De tempos em tempos, talvez no futuro você esteja operando no mercado e você esteja inclusive comprada e aconteça um fato relevante e esse fato relevante leva a um gap de baixa no dia seguinte de todo o mercado, tudo abrindo em um gap de baixa muito abaixo do seu stop e o prejuízo então seria enorme. E muitas vezes você pode até mesmo ouvir os diferentes influenciadores e analistas e todos eles estarão dizendo: vendam tudo, fechem todas as posições, saiam correndo logo na abertura. E isso é a pior coisa que você pode fazer. A gente viu isso acontecendo essa semana, filha, com a taxa de juros japonesa, e eu já vi isso acontecer umas 5 ou 6 vezes nos 25 anos que eu estou dentro do mercado. Então eu queria passar para você nesse momento qual é a conduta que você deve ter quando as coisas não derem certo, quando as coisas parecerem estar indo para o precipício. Muito bem, então essa semana nós tivemos justamente isso. Eu lembro que isso aconteceu exatamente igual em 2017, quando áudios do então presidente foram vazados de uma conversa com um empresário chamado Joesley. Eles foram vazados no aftermarket e o mercado sentiu que aquela conversa seria extremamente perigosa para o presidente e para o cenário como um todo e automaticamente começaram a vender. E no aftermarket, durante o pregão da noite, o EWZ, que é o índice que reflete a Bolsa Brasileira no exterior, chegou a cair 7,5%. Logo antes da abertura do dia seguinte, analistas, traders, influenciadores, todos dizendo: vendam tudo logo na abertura, vendam tudo logo na abertura. Eu lembro que a gente fez uma live ao vivo com todos os instrutores da plataforma naquele momento para acompanhar a abertura do pregão. O Bizzy, todo mundo, eu estava junto. E o Bizzy falou e os outros falaram o que eles acharam que ia acontecer com o mercado. A primeira coisa que eu disse foi: eu não vou vender nada. Eu não vou vender nada na abertura. Vai abrir tudo em gap de baixa. Teve alguns ativos ali que abriram com 25% de gap de baixa. A CEMIG abriu com 40% de baixa em 2017. E eu falei: cara, não vou vender nada e acho que é inadequado vender logo na abertura. Pelo contrário, eu vou esperar que passe a primeira meia hora do pregão. Quando essa primeira meia hora passar, aí sim eu vou reajustar o meu stop que estava lá em cima para esta mínima da primeira meia hora. E se romper a máxima da primeira meia hora, eu estarei inclusive comprando posições com stop na mínima da primeira meia hora para o fechamento do gap. Esta é a conduta que você deve adotar, filha, quando isso acontecer no futuro. E por que isso eventualmente acontece? Por que meia hora? Sim, vai funcionar como se fosse um saudade de casa. Mas o fato é que quando acontece uma notícia impactante, quando acontece um fato relevante, o mercado precisa mastigar em cima daquilo. Ele precisa parar para pensar um pouquinho e ver se realmente o presidente da República falando: tem que manter isso daí, viu? Para um empresário na calada da noite, se isso justifica uma CEMIG cair 40% da noite para o dia, se isso justifica o Itaú perder 25% do seu valor de um dia para o outro, apenas porque o presidente falou:
tem que manter isso daí, viu? Assim como quando acontece a redução da taxa de juros, a elevação da taxa de juros japonesa, como foi essa semana, o mercado vai, na primeira meia hora do dia, tentar verificar se realmente há necessidade de zerar todas as posições, ou se não há necessidade, os robôs vão imediatamente trabalhar durante aquela primeira meia hora para recompor as posições de alocação, e no momento em que isso acontece, terminado esse pavor todo, se rompe a máxima da primeira meia hora para cima, o movimento mais provável seria o mercado fechar o gap e produzir um movimento interessante. Então vejam que aqui foi exatamente o que rolou no índice futuro nessa semana. A gente teve, esse aqui é o gráfico diário do índice futuro, aqui a abertura de segunda-feira, em que a gente teve literalmente o mercado abrindo muito abaixo do que seria o gap de qualquer, o stop de qualquer pessoa comprada. Vamos entrar aqui no 30 minutos. O sujeito que esperou a primeira meia hora passar, colocou o seu stop abaixo da primeira meia hora e quando rompe a massa pela meia hora ele toma posições, mesmo que ele tivesse comprado aqui, simplesmente este movimento aqui faz com que ele saia da posição com lucro ou pelo menos consiga reduzir o seu prejuízo. Isso aconteceu no índice futuro, isso aconteceu dentro da Petrobras, certo? Aqui, isso aconteceu dentro da própria Vale do Rio Doce, a entrada aqui, com stop na mínima da primeira meia hora, o fechamento do gap, certo? Então isso vai acontecendo e já aconteceu dentro do Itaú. Se bem que o gap do Itaú não foi tão importante assim quanto o gap dos outros ativos. Isso aconteceu em vários ativos do mercado americano, ok? Pega uma AMD da vida. Exatamente o mesmo conceito. Se o cara simplesmente estopou aqui, logo na abertura, ele estopou desnecessariamente porque o mercado conseguiu recuperar e teria batido no stop original dele, que seria os 5,21% acima do ponto em que ele saiu da posição. Então, meus amigos, a ideia basicamente, o conceito basicamente é nós olharmos qual é a situação que acontece, espera passar a primeira meia hora, depois de passar, olha que a CEMIG, não foi exatamente o mesmo caso. A gente abriu num gap de baixa de 2,27%. Se o cara estava comprado e estava com o seu stop aqui, ele pode ter vendido esse ponto, que foi um grande equívoco, logo na abertura, e ele vendeu a mínima do dia. Quando rompe essa máxima, o cara toma a posição e o mercado dá uma bela movimentada para cima, fechando o gap, permitindo um ótimo resultado. Então, vamos olhar como é que foi a CEMIG lá em 2017. Aqui a gente tem 2017, maio de 2017, que foi quando rolou o evento do Joesley Day, como se diz. Então tá aqui o Joesley Day. A abertura da CEMIG foi aqui. Ela abriu simplesmente a 41% abaixo do ponto original de fechamento do dia anterior. Logo que ela abriu a 41%, eu peguei e falei, cara, tem que comprar! Mas não consegui, porque foi tão rápido esse movimento que logo abriu um leilão e quando saiu do leilão já saiu aqui e daí abriu um outro leilão, quando saiu do leilão já saiu aqui. Então veja que o cara, sendo muito rápido aqui, botou quase 51% em um único dia na CEMIG, dessa maneira. Então quando eu tenho esse tipo de evento em que todo o mercado abre em queda forte, em gapzão que ultrapassou os stops de todo mundo que estava posicionado, a minha conduta é não vendo nada, coloco o stop na mínima da primeira meia hora. Quando eu conseguir então que esse stop tenha sido respeitado, se ele for respeitado, beleza, vai fechar o gap e eu capturo aquilo. Tá, mas o que pode acontecer de pior, pai? O que pode acontecer de pior é simplesmente aquela primeira meia hora for perdida e aí você vai ter adicionado uma perda já de 10 ou 15 ou 20%, talvez mais uma queda de 2,5%, 1,5%, que é o tamanho de um candle de 30 minutos. Então, a assimetria de risco que existe nessa conduta, ela é muito favorável para o trader que adota isso. E, portanto, quem fez isso dentro do próprio índice futuro, entendeu muito bem que aqui ele tinha um risco de 900 pontos, para um eventual ganho de quase 1.900 pontos, a simetria de risco fica extremamente favorável. É uma conduta que eu entendo como absolutamente lógica. Não entrar no desespero, não se desesperar,
manter a calma e trabalhar o saudade de casa que acontece nessa situação. De tempos em tempos, nós veremos e vamos observar, sim, esse tipo de coisa acontecendo. Se eu estiver junto, vai ser mais fácil você passar por esse momento, porque eu vou estar ali junto do seu lado, dizendo: filho, aproveita agora para comprar, ou filho, aproveita agora para colocar o teu stop na mina da meia hora e não vende logo na abertura. Se eu não estiver mais junto, você vai ter esse vídeo para poder te ajudar a entender que essa é a melhor dinâmica, essa é a melhor conduta. Não funciona sempre, é óbvio. A gente teve, por exemplo, a situação da pandemia, lá em 2020, em que naquele caso específico, o mercado abriu num gap de baixa, vamos colocar aqui a pandemia em 2020, naquele caso específico. E foi interessante no Joesley Day, porque no Joesley Day a gente teve realmente circuit breaks atrás de circuit breaks. Foram circuit breaks consecutivos, né? E então aqui, vamos colocar aqui só para vocês verem. Aqui no caso de 2020, quando aconteceu o cenário pandêmico generalizado. Aqui. Veja que aqui a gente teve o início da pandemia. E vejam que aqui, ó, se o cara estava comprado neste ponto, e aí realmente abre o gap de baixa por causa da pandemia, o cara teria colocado eventualmente uma entrada nessa ruptura, se ele não está posicionado. E se ele está posicionado, ele puxaria o seu stop para baixo da mínima dessa primeira meia hora. E paciência, aqui o mercado realmente não conseguiu e continuou o movimento de queda mais intenso. Isto aqui pode acontecer de tempos em tempos, e é por isso que nós temos que entender que nenhuma regra funciona 100% das vezes. Nenhuma. Zero. Tá? Mas na maior parte das vezes, quando acontece esse tipo de gap exagerado, o mercado consegue fazer um retorno para eventualmente fechar esse gap e permitir que você saia da posição em um ponto um pouco melhor do que você havia inicialmente pensado se fosse a abertura do dia. Quando a gente tem esse tipo de movimento, lembre-se, a abertura do dia mais provavelmente vai estar perto da mínima do dia do que da máxima do dia. Espero que esse vídeo tenha trazido um insight interessante para vocês, amigos. Espero que esse vídeo tenha funcionado como um insight bem interessante para você, Carol. O resumo da ópera, basicamente, é: em momentos de crise, algumas pessoas conseguem manter a calma e a tranquilidade, e a maior parte das pessoas entram em desespero. Você deve ser uma líder. Você é montada para liderar. Você é preparada para liderar. E um líder mantém a calma em todas as circunstâncias e observa onde estão as oportunidades. Abraço, pessoal. Não esqueça de deixar um like e compartilhar com os amigos de vocês que precisam ouvir essas palavras.